ia utilizar em várias aulas aquele mesmo material, tá? E, Ângelo, tu colocaste uma dúvida, já viste a minha resposta, Ângelo, para a tua dúvida? Sim. Ah, ótimo. Vocês lembram Prof, que eu a paródia para quando mesmo? A paródia. Não, a paródia ainda não é para fazer, gente, porque a gente não trabalhou especificamente, vocês sabem o que é, vocês até comentaram comigo que trabalharam a questão poema lá no terceiro, quarto ano de vocês, mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o tema, sobre o que é a paródia, o texto como gênero textual, e depois vocês vão fazer. Hoje, eu havia solicitado para vocês trazerem já, escolherem durante a semana e trazerem já o que é que vocês pretendem fazer, qual texto vocês pretendem trabalhar. E vocês já conseguiram isso? Já, prof. Já, a Laura conseguiu. Então, os demais vão pensando, enquanto isso, eu preciso pegar esse material, que não está aqui na minha mesa, tá? Vão solicitando, então, vão buscando aí também, e que eu vou lá pegar, e depois eu vou fazer a chamada, ok? Só um pouquinho. Que material ela tá falando? Então, o que ela tá falando? É cada livro? O material, gente. Da paródia. Lá do mês passado, ela postou na página 165, 164, 163, aquelas páginas lá que ela botou. Do livro? Ah, tá. Não entendi. Naquele livro lá, que a gente não tem o livro, mas ela postou lá virtualmente. Escrevam ou respondam, então, a chamada, ok, gente? Andressa tá aí? Ângelo? Sim. Arthur? Aqui. Brenda Plente Silva? Oi. Brenda Pires Vicente? Tô aqui. Bruno? Opa. Aqui. Enzo? Gabriel Antônio? Aqui, Gabriel prof, tô aqui. Machado? Gustavo? Gustavo ainda não, né? Iago? Aqui. Isabela? Isabela não tem câmera? João Vitor? Aqui. Júlia? Aqui. Laura? Oi. Manuela? Maria? Eu. Mariana? Marina? Naomi? Aqui. Pedro? Oi. Raika? Tô aqui. Vitor Hugo?
Então, como eu havia comentado lá na outra aula, e a gente trabalhou já, comentamos bastante sobre essa questão dos dois textos, agora a gente vai trabalhar essas características para depois vocês fazerem a paródia. Começando agora, pela primeira pergunta que eu havia pedido para vocês buscarem. Vocês já têm definido o texto que vocês vão trabalhar? Sim. Tá, então começando lá a Andressa não tá, né? Pelo Ângelo. O que tu pretendes fazer, assim? Já pensasse, Ângelo? Ainda não. Gente, era para trazer hoje? Além da Laura, alguém trouxe? Bem, então assim, gente, olha só. Eu vou colocar... O Iago tem. Então fala aí, Iago, por favor. Eu não sei o nome do texto, mas é do Carlos Drummond. Do Carlos Drummond. É uma crônica, é um poema, o que é? Iago, tu lembra? Iago? Não. Nossa, mas então é qualquer texto do Drummond, é Oi. isso? Oi. Qualquer texto do Drummond? Um poema, tinha, né? Ah, sim. Eu também escolhi um para. Então vamos ver. Posso falar Por o meu, favor. prof? Tá, eu vou escolher da borboleta lá do Vinícius de Moraes. Ai, Vinícius de Moraes é bem legal também. Bem legal. Eu vou anotar aqui, então, gente, para depois eu saber. Então, Vinícius de Moraes é a Laura. Maria, o que tu... Aham. É a Maria. Eu escolhi um poema do Fernando Pessoa. Ele chama O Amor, que eu achei legal. Nossa, Mas eu não sei ainda. Fernando Pessoa é muito bom. Tu sabias, Maria, não sei se tu já procuraste muita coisa dele. O Fernando Pessoa, só um comentário, assim, ele trabalhava através de outro personagem. Então, há muitos poemas dele não tem o nome Fernando Pessoa, porque ele usava outros nomes. Me parece que Nossa, não sabia. Outros 4 nomes. Bem interessante, Fernando Pessoa. Quem mais? Então, tem a Laura, tem a Maria, o Iago é Para Sempre. Para Sempre do Prof, Drummond. o nome do meu é As Borboletas. As borboletas mesmo. Tá, então, deixa eu só anotar aqui. Laura, Maria e Iago. Alguém mais? Que trouxe, que já pensou, que pesquisou? Eu Então, pesquisei assim, algumas ideias, mas nada definido, assim. Nada definido. Ok. Então, de repente, depois dessa aula, embora eu tivesse pedido para vocês trazerem para hoje, mas depois dessa aula vocês conseguem definir mais. Prof, você já marcou o meu, né? Na aula passada. Olavo Bilac, foi? Via Láctea. Via Láctea, isso. Continua esse mesmo, então, Brenda? Sim. Tá, então assim, uma coisa primeiro que eu gostaria, eu vou comentando e vocês, se puderem ir anotando, mas depois, no final, eu posso colocar aqui e por escrito, porque esse meu quadro aqui, às vezes, não está dando muito certo, tá, gente? Hoje ele caiu no meio da aula do 7º e às vezes não funciona muito bem. Então, assim, uma das primeiras características que eu já comentei na aula passada, que tem a ver com esse trabalho de paródia, é a intertextualidade. Se vocês conseguirem anotar agora tudo... Eu não entendi muito bem o que eu fazer nesse trabalho. Não entendeu, Raika? É assim, ó. Partindo do que nós lemos, esses 2 poemas iniciais, lá,
um poema de um poeta romântico e um outro de um poeta mais moderno, que é o Drummond, nós observamos que um parodia o outro, né? Um segue mais ou menos a mesma linha do outro, só altera algumas coisas. Lembrando que essa atividade foi retirada desse livro aqui, Araribá, 8º ano, tá? Que vocês não adotaram o livro, mas vocês têm a parte de exercícios, né? Acho que é isso. Foi o que a Cecília me falou. Então, assim, parodiar, Raika, eu posso pegar uma música, uma canção e, através da letra daquela canção, em cima da letra daquela canção, eu vou produzir o meu texto, fazer uma outra abordagem, às vezes até um outro tema, seguindo a mesma canção. Então, o ritmo vai ser o mesmo, mas eu vou utilizar outras palavras, enfim. E uma coisa bem característica que eu também comentei com vocês, geralmente nessa época agora de campanha eleitoral, aparecem algumas paródias de músicas, de canções já conhecidas pelo público, e eles aproveitam essa canção para fazer o texto dele e a campanha deles. Inclusive, eu comentei na aula passada, alguns até disseram que lembram, que viram, que ouviram, enfim. Então, paródia, Raika, não se faz apenas de canção ou de letra de música. A paródia pode ser feita entre 2 poemas, como foi o caso desse que a gente viu. A paródia pode ser feita de uma letra de música e uma charge aproveitando a letra da música e produzindo coisa nova. Então, é isso que nós vamos fazer, Raika. De 3 porquinhos. Vai fazer de 3 porquinhos? É mais fácil. Sim, mas geralmente essa paródia de 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, a gente faz lá no 6º ano, né? No 8º, mas a opção é de vocês, tá? Agora, o que esse texto precisa ter? Intertextualidade. O que significa isso? Eu só vou fazer uma paródia de uma produção que já é conhecida. Não adianta eu fazer a paródia do texto que o meu namorado enviou para mim. Adianta? A paródia, para ser reconhecida como paródia ou como texto realmente interessante, precisa ser feita através ou em cima de um texto já conhecido, tá? Ângelo, vou fazer do guarda-chuvas. Guarda-chuvas... Não entendi, Ângelo. Guarda-chuvas é o título do teu texto? É um poema de Rosana Rios? É um poema ou é uma crônica? O que é, Ângelo? Entendi. Pesquisasse poemas e visse esse daí do guarda-chuvas. Tá. Aí, de repente, o que tu vais produzir não será sobre o guarda-chuva, mas talvez algum outro objeto. É isso, Ângelo, que estás pensando? Joia, pode ser. Só liguem-se nas características, então, da paródia. Ela não pode ser feita em cima de um texto desconhecido, ou de uma música que eu inventei. Não faz sentido nenhum, tá? E como que se dá essa intertextualidade? Isso tudo, como eu falei, depois eu vou escrever aqui para vocês. Ela pode se dar através do tema, tá? No caso aqui, escrever o nome do meu amor. No caso desse que a gente viu como exemplo. O tema da paródia o tema em comum entre os 2 poemas seria escrever o nome do meu amor. Ok, Gabriel. O computador está muito travado e vai reiniciar. Tudo bem, Gabriel, depois volta então.
Então, assim, eu queria só agora com vocês. Tema em comum entre os dois textos que nós lemos, trabalhamos digamos, a compreensão. Quero saber quem pode falar. Qual é o tema? Amor? Poemas? Um pouco mais de amor. Um pouco mais. Que parte do amor, digamos assim? O nome do amor. O Não, nome o do amor amor. impossível. Não, Muito não. bem. Prof, Oi. meio que é um impossível, porque o nome sempre desaparece nos dois textos. Muito boa observação, Brenda, exatamente. Eles têm em comum, então, que o nome não fica para sempre, né? E a importância de escrever o nome da pessoa amada. E outra coisa também é que, na verdade, Brenda, se a gente for pensar, o primeiro poema fica para sempre, embora a árvore cresça, né? E fica longe das minhas vistas ou longe das minhas mãos. Já Sim, no ele caso, não pode mais ver. Então, ele isso, nunca mais viu a pessoa ele não também. pode, isso, muito bem, Brenda, ele não pode mais visualizar. E já o caso da sopa é uma forma, assim, bem mais, digamos, comum ou prosaica, né, de que as letras desapareçam, porque ele simplesmente come a sopa. Então, vejam o que tem em comum aí, e até um pouquinho de humor, um pouquinho de ironia, talvez, né? Então, isso é intertextualidade. As duas têm alguma coisa em comum com relação ao tema. Tá bom, queridos? Agora, deixa eu ver o que o Vitor escreveu aqui para mim. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart também é um escritor, é um poeta bastante polêmico, né, Vitor? Não há vagas do Ferreira Goulart. Eu já vou anotar aqui então, Vitor, tá? Victor. E vão pensando nessas características. Já anotei, Vitor, tá? Uma outra situação que também tem a ver com paródia é, por exemplo, quando eu trabalho em comum o campo lexical das palavras. Campo lexical é tipo assim, seguem o mesmo significado das palavras. Digamos que eu vá fazer um poema, digamos agora aproveitando o tema que está muito em voga, que está muito atual, que é o reaproveitamento, né, das coisas, a reciclagem dos dejetos, a gente já nem chama mais de lixo, né? A gente chama de dejeto, ou os dejetos só orgânicos ou não orgânicos. Então, quando eu faço uma paródia, talvez pego uma crônica e reescrevo alguma coisa sobre aquela crônica, utilizando mais ou menos o mesmo tema, também é bem interessante. E isso se refere, então, em comum, o campo lexical. Léxico tem a ver com palavras, tá? Então, quando eu falo de um campo lexical do mesmo tema, por exemplo, poderíamos falar em flores, campo lexical de flores. Eu posso colocar vários nomes de flores, ou então o campo lexical de animais marinhos. Posso colocar, citar vários animais marinhos, isso dentro do meu texto. Queria saber se eu estou sendo entendida e ouvida. Sim. E aí, gente? Sim. Não entendi muito bem a ideia de campo lexical. O campo lexical é quando se refere, por exemplo, ao mesmo pode ser o mesmo tipo de palavras, Enzo, tá? Mesmo tipo de palavras, como, por exemplo, eu vou ler aqui uma coisa que eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá?
Primeiro, eu vou ler um poema que é do Drummond, tá? E depois o mesmo poema que tem a ver com o mesmo poema, mas muda um pouquinho o campo lexical. Então, prestem atenção aí, só para vocês ver se vocês captam o que tem em comum. Olha só. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema é do Carlos Drummond de Andrade, do mesmo aí que escreveu sobre a sopa de letras, e ele fala sobre uma relação entre pessoas. Um amava um, que amava o outro, que amava o outro. Quem já tinha ouvido esse poema? Ninguém. Eu já tinha ouvido, só que parecido, assim, não era o mesmo. Talvez tu já tenha ouvido até uma paródia desse poema, então, né? Agora eu vou ler um outro, que foi inspirado nesse do Drummond. Olha só. E daí depois vocês vão me dizer qual seria o campo lexical, se vocês conseguirem entender, tá? Olha só o segundo poema. Quadrilha da Sujeira, inspirado em Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Isso aí já faz parte do poema, tá? João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha entrado na história. Quem ouviu a minha leitura percebeu que tem várias coisas em comum aí. Será que o tema seria uma? Gente, alguém aqui ouviu o que a professora falou? Ouvi. Tá, e qual seria o tema do primeiro e do Sim. segundo? Eu não entendi muito isso, mas eu ouvi. Tá, eu O vou... primeiro é Mora, né? Eu também não. O primeiro é o quê? Eu não sei. Desculpa, que tinha duas pessoas falando junto. Fala aí, Gabriel, depois Mariana. Fala aí, Gabriel. O primeiro eu acho que é tipo um amor platônico, porque todo mundo quer alguém que não quer Que ele. não quer. Aham. Então, aí a gente poderia dizer que o campo semântico seria amor, ou que... amor ou relacionamento. E o segundo, Gabriel Antônio? É. Fala aí, Mariana, pode falar. Aquele lá do lixo, né? Daí tem que, tipo... Exatamente, bem isso. Mas vocês conseguem observar alguma coisa em comum entre os dois? Que tipo... eu não consigo falar. Às vezes é difícil de falar, mas eu percebo que alguns captaram o que eu quero que vocês entendam. No primeiro se fala em relacionamento e os nomes das pessoas, João, Joaquim, Raimundo, enfim. No segundo, essas pessoas aparecem de novo, só que não é o João que amava a Teresa, ele joga alguma coisa na rua da Teresa, ou seja, ele descarta erradamente alguma coisa na rua da Teresa. A Teresa, por sua vez, joga outra coisa na rua do, deixa eu ver quem, Raimundo,
que joga na rua de Joaquim. Então, vocês percebem que o jeito de falar, o jeito de escrever, continua o mesmo. Um que joga no outro, que joga no outro, que joga no outro. Que está parodiando o primeiro que eu li. Que amava, que amava, que amava, que não amava ninguém. Isso a gente chama de paródia, porque o segundo texto nos remete ao primeiro. A gente lembra de... Obviamente, né, gente? A gente lembra se a gente tem o hábito de ler, assim, e de ter o contato com esse tipo de texto, que é o texto, digamos, o texto lírico, né? Os poemas. Enzo, será que agora eu me fiz entender um pouco melhor? Sim. O que mais... Prof, eu tive até algumas ideias agora de paródia já. Perfeito, era essa a minha intenção. Era provocá-los para que vocês Prof, eu preciso mesmo te pudessem ter... dizer, tipo, do poema que eu vou fazer, eu não posso falar depois, é porque agora eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, eu tô Raika, pesquisando ainda. tudo bem. Só que Tá. seria importante, Raika, que a pesquisa tu fizesse depois da aula, tá? Que agora tu ficasse aqui até para ouvir esses exemplos. Pode ser, Raika, tá bom? Eu posso fazer paródia desses exemplos, Vai prof? passar, tipo, Só um pouquinho. Oi, Raika? só que daí tu vai passar a tarefa, o que é pra fazer na tarefa por escrito no Word na semana Eu que vou vem? passar, sim, eu vou passar. E outra coisa que eu quero já comentar com você, já que a Raika perguntou agora. Eu ia falar no final da aula, mas enfim, vou falar agora. Essa próxima semana não teremos atividades para reenviar, porque vai ser a semana das recuperações, alguns vão precisar fazer mais de uma avaliação, então a gente vai deixar sem atividades para devolver, tá? Mas, a parte esses dois poemas que eu li agora, eu vou enviar para vocês observarem. A questão aí, intertextualidade, que é fundamental na paródia. Eu vou enviar também para vocês relembrarem, tá? Então, vai ser na outra semana, Raika. Tem um tempinho ainda. Por isso que é importante que agora vocês fiquem na aula para ver essa caracterização desse tipo de texto. Tá. Me entenderam? Voltando então para as características, eu falei em intertextualidade, que é o que há em comum entre os dois textos, e quando eu falo texto, eu não me refiro apenas a texto escrito, tá? Pode ser uma letra de música, como eu já falei antes, pode ser um poema, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha, tá? Inclusive eu vou buscar, ok, Mariana, inclusive eu vou buscar tirinhas que remetem à paródia, para vocês verem como essa paródia pode ser muito, muito ampla. E vocês podem optar por essas várias possibilidades de paródia, tá? Outra temática também que aparece nas paródias é uma coisa que a gente chama de paralelismo. Paralelismo. Vou escrever aqui. Paralelismo. Aí eu queria que vocês lessem a palavra e me dissessem o que vem à cabeça quando falo em paralelismo. Talvez eu precise me apropriar de algum exemplo lá do professor Jonathan. Coisas Paralelas, retas paralelas, né? Lá dentro da geometria do Jonathan, enfim. Paralelismo, coisas paralelas, coisas ou retas que seguem sem se encontrarem, né? Seguem juntas. Mais ou menos esse significado caberia aqui dentro de um texto. E dentro desse texto, desses dois textos que eu acabei de ler, aparece o paralelismo bastante significativo, até para quem ouve, não apenas para quem lê, que é a repetição de frases, ou de formas, ou de expressões, por exemplo, que amava Teresa, que amava Joaquim, que amava Maria, que amava sei lá quem.
é uma repetição. Vocês conseguem ver? Conseguem ouvir? Então, isso a gente chama de paralelismo, quando nos dois textos aparecem essa sequência de, às vezes, uma frase não inteira, mas às vezes uma expressão. Já no outro texto aparece assim: João joga, que joga, que joga, que joga na rua. Também é o paralelismo, seria uma repetição de frase, ou parte de frase, ou às vezes apenas palavras, tá? Então, essa é a segunda característica que tem a ver com esse tema paródia. Vocês podem utilizar ou não, não necessariamente vocês precisem utilizar todas. A fundamental é a intertextualidade, essa tem que aparecer. Tá bom, queridos? Até aí, como ficou? Deu para entender. Deu, Raika? No caso, digamos assim, eu estou vendo que a Raika não vai mais fazer o que ela tinha comentado antes, mas digamos que ela coloque, que ela escolha a história dos três porquinhos, que é impossível alguém que nunca tenha ouvido, ou lido, né, ou visto o filme, meio impossível. Então, a Raika vai escolher essa história e vai fazer uma reescrita, digamos assim, parodiando essa história. Então, na história inicial, existia um lobo que persegue, né, que os três porquinhos vivem numa floresta, são perseguidos pelo lobo, enfim, tudo que a gente já conhece. Na minha história, que eu vou reescrever, pensando nesse texto inicial, eu posso dizer que não são três porquinhos, eu posso dizer que são três... o que eu poderia dizer? Imaginem aí, que outros animais eu poderia colocar? Os três o quê? Pintinho? Os três pintinhos, muito bem, que são perseguidos pelo gato e que construíram ou então buscaram para morar três coisas diferentes. Então, tem que ter coisas que te remetam à primeira história. Mesmo que no final seja diferente, o final seja diferente. Porque na história original, que a gente também pode chamar de texto matriz, ou texto origem, o lobo é vencido, né? Os porquinhos acabam com o lobo, até de uma maneira bem trágica. Eu posso, na minha história, não fazer assim, eu posso colocar como o lobo ficando amigo, né, ou ter um outro final, eu posso fazer isso, mas isso, de qualquer maneira, vai me remeter à história original. Então, isso é uma das características. Gente, eu queria que vocês falassem alguma coisa, se me acompanham, se está muito confuso, se está muito diferente, muito difícil de entender. Pra mim tá muito confuso, não tô entendendo muito, não. A Laura não está também entendendo. parte que está meio confuso também. Tá, mas o que está confuso é o tema paródia ou as características que eu comentei aqui. As Não, características. Eu sei fazer uma paródia, só que eu não entendi o que você quer, como que você quer que essa paródia seja. Aham. Então, como que eu quero? Eu já comentei no comecinho, né? Eu quero que vocês façam uma paródia que pode ser de uma letra de música, que pode ser de uma tirinha, que pode ser de um poema, como a gente viu aqui, leu e trabalhou os dois textos, que pode ser, deixa eu ver, de outra coisa, uma charge. Geralmente, charge tem essa característica de parodiar alguma coisa que já é de conhecimento geral. Por exemplo, charges que tem a ver com um momento histórico vivido, ou charges de que alguém, né, no país falou uma frase muito fora do contexto, e aí o chargista vai lá, reaproveita aquela fala e faz uma charge. Isso também é um tipo de paródia, tá?
Mas, Enzo, tentei responder a tua questão, e agora, Laura, as características eu vou enviar para vocês, tá? Tá, Laura? Tá, prof. Uhum, ótimo. Então, seria isso. Então, as características eu vou enviar tudo por escrito, vou colocar exemplos, vou tentar ilustrar um pouco melhor, e vocês vão fazer isso não para essa semana, que vai entrar na segunda-feira, mas para a outra semana. E também vocês têm duas opções. Fazer no Word, né, escrito, que fica mais fácil para eu corrigir, ou também vocês podem fazer no caderno. Sempre eu peço que vocês façam uma foto bem legal para eu poder... Bem legal que eu digo assim, é bem visível, bem legível, porque senão a correção fica bem comprometida, tá? Lembrem aí que a professora já passou dos 30, então a condição de visão é um pouquinho também prejudicada, ok, queridos? Por isso eu peço que vocês façam uma foto, assim, bem mais clara. Entenderam isso que eu falei agora? Sim. Uhum. Bem, eu vi o Enzo falando, a Laura falando, o Ângelo comentou alguma coisa aqui. E alguém mais agora tem o tema que vai trabalhar, ou ainda prefere pesquisar um pouco mais? Então, prof, é, eu gostaria de fazer ou o da quadrilha, tipo uma paródia ou da quadrilha, ou da outra, porque eu tive duas ideias muito boas, tipo, uma que foi a da quadrilha seria mais, tipo, que acontece às vezes aqui em casa sobre em relação à louça, vai passando para um, vai passando para outro, passando para outro, no final quase Gente, no final, no tipo, final a máquina lava ou não? Hã? no final a minha mãe lava, entendeu? E ela fica estressada. Tipo, fazer meio que uma Sim. paródia assim, tipo, indo passando de um outro, Ah, dando desculpa. sim. Isso seria o da quadrilha. E o outro Uhum. do campo lá seria de prendadores. Daí, tipo, um queria pegar o outro, que queria pegar o outro, e na cenoura que não queria pegar ninguém, entendeu? Aí, tipo, no final o outro come a cenoura. Entendi. Tu tá falando até de, como é que a gente fala isso em ciências? Como que é, Gabriel, aquilo que É o um vai comer? ciclo. Ciclo alimentar. Não. Alimentar, cadeia alimentar. É isso, cadeia Mais alimentar. cadeia alimentar, exatamente. E, Gabriel Antônio, essa história da louça, perfeita. E talvez o final até poderia ser e a máquina de lava-pratos, né, que não havia entrado na história, gente, seria perfeito, tá? Mas não necessariamente vocês tenham que fazer desse texto quadrilha. Esses dois eu li como um exemplo, tá? Mas eu achei bem legal, Gabriel. Certamente vai aparecer intertextualidade, certamente a gente vai lembrar do texto inicial, né? E vai ficar uma coisa com humor. Embora para tua mãe não muito, né, Gabriel Antônio? Isso acontece Então. muito. Uhum. Aqui em casa, na verdade, o tema já não é lavar a louça, e sim levar o lixo, né? Então, eu vou acumulando, eu vou tirando dos banheiros, enfim, da cozinha, enfim, e vou deixando. No fim, eu é que tenho que levar. Então, isso também poderia gerar uma paródia bem interessante. Agora, a Mariana. Mariana tinha começado a falar. Rapidinho, a gente já está acabando, né? Mariana, quer falar? Vai pesquisar um pouquinho mais. Perfeito. Então, gente, eu vou enviar toda essa questão da teoria, eu vou enviar para vocês bem explicadinho, e vocês podem fazer contato comigo pelo WhatsApp, né, no caso de aparecer alguma dúvida, ou de ter alguma ideia que queira comentar. Tá bom, oitavo? Sim. Até mais então, Tá bom. tá, gente? Tchau, prof.
Tchau, gente. Tchau. Tchau.